o que é a inclusão, né? E entender alguns termos que são inerentes a essa temática. Por quê? Algumas pessoas até me chamaram no WhatsApp para perguntar, Cláudia, como é que é o que é o tema da inclusão, né? Porque inclusão, a gente tem muitas transversalidades, mas a gente está aqui trazendo exclusivamente, né, nesse primeiro momento, aquilo que é a inclusão da pessoa com deficiência. E a gente espera, né? Aqui eu não vou fazer uso, mas vocês terão na apostila a síntese da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós vamos falar do conceito de inclusão social, hoje é o tema dessa aula, e inclusão social e direitos sociais. A acessibilidade, a gente não vai ter uma aula exclusiva, mas todos os temas da apostila que vocês tiverem dúvidas, vocês podem trazer também para cá, obviamente. Nós vamos falar sobre o mercado de trabalho amanhã, né? E vamos terminar aqui essas aulas ao vivo falando de programas e projetos sociais, né? Que vai abordar assistência social, saúde, previdência social, educação, trabalho, cultura e lazer. E, obviamente, a gente não vai conseguir falar tudo isso, né, no último dia, mas vocês poderão já ler a apostila e trazer as dúvidas e os comentários. E a apostila também fala da família da pessoa com deficiência, além de trazer aí aquilo que são também, né, as referências que vocês poderão também ampliar o conteúdo. Então, assim, o que a gente faz, né, quando a gente fala assim, quando, por exemplo, a Shirley fala, na teoria, a gente trabalha com o tema da inclusão, mas na prática, a gente vê que a gente não alcança. Por quê? Esse tema da inclusão é como se nós estivéssemos sempre enxugando gelo, né? Porque o nosso intuito é fazer com que aquela pessoa que está diante ali do nosso atendimento, ela possa realmente ter, né, ali o gozo dos seus direitos, de ser tido um cidadão, né, de ser reconhecido como uma pessoa que tem um protagonismo na sociedade. Só que nós, profissionais, de uma forma geral, e obviamente eu não estou falando apenas com assistentes sociais, porque a inclusão ela se faz de uma forma multidisciplinar, pessoal. A gente sabe que não dá apenas, né, para a gente lidar com a inclusão elegendo aspectos, né? A gente precisa lidar com o tema de uma forma muito ampliada. O que tem acontecido no nosso cotidiano? O que acontece, né, naquilo que a gente tem, né, na nossa construção profissional? A gente tem, né, aquilo que é a força de lei, né? Como a Shirley estava lembrando, a lei eu conheço, né? E a gente precisa aqui entender quem é essa pessoa que a gente precisa incluir, né? Então, quando a legislação fala, né, que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, a gente precisa ter um olhar, né, voltado para essas características que façam com que a pessoa ela possa estar usufruindo daquilo que é presente para todos os outros cidadãos. Só que a gente lida com uma desconstrução que durante anos foi sendo, né, relegado à pessoa com deficiência. O que a gente lida na prática é uma condição, se vocês olharem assim na história de como a pessoa com deficiência era tida, e em eras anteriores, né, como Idade Média, né, como tempos antigos, vocês iam perceber que era totalmente desvalido a pessoa com deficiência, não tinha um valor, é como se fosse uma pessoa de segunda classe, né?
É interessante, esses dias eu estava vendo um comentário, né, assim, de um texto bíblico, por exemplo, e aí um rei lá, né, muito antes daquele período de Cristo, o rei estava falando, olha, se você vier aqui entrar no nosso reino, quem vai te receber são os coxos, são os cegos. O que ele estava querendo? É uma passagem que deixa muito claro como não tinha valor. É o entendimento que, infelizmente, durante eras foi construído. E à medida que a gente começa a perceber aquilo que é, né, a necessidade de desfazer essa discriminação, né, que, obviamente, a gente entende que é fruto de discriminação. Aquele cientista, né, que descobriu o buraco da camada de ozônio, né, foi uma das pessoas assim mais inteligentes da nossa era, e ele tinha, né, ele estava ali, viveu com a esclerose múltipla durante muitos anos. A gente pega pintores, né, artistas que escreveram a história do patrimônio cultural brasileiro, e muitos deles eram pessoas com deficiência. Então, isso é exemplo daquilo que essa limitação, esse impedimento não cria, né, assim, dificuldade da pessoa se projetar na sociedade. Mas é esse conceito de inclusão que a gente precisa estar desconstruindo no nosso cotidiano profissional. Porque quando nós estamos no nosso cotidiano profissional, nós estamos lidando com duas barreiras, né? Para além das barreiras que a pessoa com deficiência encara, existe aquilo que é a barreira do preconceito e da discriminação, e que durante anos foi sendo construído. E, obviamente, que eu não estou dizendo que assim a Shirley, a Selma, a Elisa, a Marluce, a Marisete, a Jéssica, né, a Andressa, nós que estamos aqui, né, nós temos exatamente um outro viés de olhar para o ser humano. Até por força da nossa, né, eu não sei o que veio primeiro, né, do tipo o que a Selma estava falando. A Selma tinha a característica que impulsionou ela a buscar uma profissão. Então, assim, até por força da nossa profissão, a gente termina tendo esse olhar da pessoa para a pessoa com deficiência, no sentido de olhá-la dentro da sua potencialidade. Mas o que a sociedade em geral, e não é algo fruto desse tempo, mas é desde que o mundo, é de relegar a pessoa com deficiência a uma condição, né, de menosprezo, né, de fazê-la sempre inferior, não olhando para os seus atributos pessoais de uma forma em geral, mas jogando foco para aquilo que é a sua limitação. E uma outra barreira que precisa ser desconstruída é exatamente essa que diz que a limitação, o impedimento não é a pessoa, né? Nós temos total clareza disso. E quando eu reúno um grupo, e eu fiquei muito feliz, porque nós tivemos aqui mais de 20 pessoas, né, interessadas na temática, nós estamos aí com quase 24 alunas que se interessaram pelo tema, e eu sei que assim o anseio de vocês é como se vocês não concordassem com isso, esse paradigma que está na sociedade, e que vocês desejam construir com bases técnicas, científicas, aquilo que possa ser esse viés da inclusão. Porque algo que também a gente precisa desconstruir é que o conceito de inclusão, ele muitas vezes, no senso comum, ele vai ganhando muitas conotações, né? Tanto que, quando a gente fala de inclusão, a gente pode falar da comunidade LGBTQI, a gente pode falar, né, do negro, a gente pode falar, inclusive, da mulher, né? Porque o conceito de inclusão ele passa agora a ser quase um jargão, né, que faz com que todos aqueles que são tidos como grupos historicamente vulneráveis em relação do preconceito e da discriminação na sociedade passam, né, a
a estar passível agora desse conceito de inclusão. Mas, obviamente, sem querer, né, criar assim, modulações, graduações de quem é mais excluído, longe de mim, mas a gente sabe que, muitas vezes, a pessoa com deficiência ela pode ser a mulher e ser a pessoa com deficiência. Ela pode ser o negro e ser a pessoa com deficiência. Ela pode ser, né, o LGBTQI e ser a pessoa com deficiência. Então, é como se, né, esses estigmas fossem somando ali aquilo que é essa característica que ela vai vivenciando. Então, assim, falando de profissional para profissional, né? O que eu preciso? Qual é o primeiro passo prático que eu preciso dar para a inclusão? A primeira coisa é romper com todos esses paradigmas, né, históricos, preconceituosos e discriminatórios. E aí vocês vão me dizer, mas, Cláudia, será que eu posso ter atitude discriminatória e preconceituosa tendo uma base, sendo um psicólogo, sendo um assistente social, sendo um pedagogo? Eu posso dizer para você que sim. Sabe por quê? Vocês já ouviram falar de vieses? Os vieses são aquilo que estão incutido na nossa socialização. É como se quem nunca se pegou falando assim, vou dar uma de João sem braço. Não é assim? A gente fala, né, porque é jargão popular, é porque nós ouvimos, mas significa que nós não estamos atentos na nossa fala e nesse processo de socialização, o como que é naturalizado essa condição do preconceito e da discriminação. E mesmo nós trabalhando pela inclusão, muitas vezes, né, a gente se pega nesses vieses, né, nesses vieses de grupo, né, onde a gente termina fazendo o que todo mundo está fazendo, vieses que fazem com que a gente reproduza, mesmo tendo entendimento, né? Mesmo não querendo, mas quando a gente se vê, a gente já está ali fazendo. Né? Quando a gente fala, coitado, né? Por quê? Né? Porque está na cadeira de rodas, porque está usando um auxiliar de locomoção. Né? Então, são esses vieses que nós, profissionais, precisamos romper, né? Para que a gente tenha. Porque, pessoal, uma coisa que eu fiz aqui nesse curso, e vocês vão perceber, assim, a característica dos meus cursos é serem muito práticos. Né? Quem faz sabe que a gente lida com a instrumentalidade, com aquilo que a gente tem no cotidiano. Mas, quando a gente percebe que, na forma prática, a gente precisa, primeiramente, ter um conteúdo, uma teoria que nos norteie, a gente precisa estar muito seguro de que essa teoria ela é coerente exatamente com essa perspectiva que a gente quer adotar de inclusão. Então, a gente precisa, quando eu digo que a gente precisa romper, né, com esses vieses, com essa ruptura cultural, né, que está aí dentro da nossa sociedade, olha aí, eu falava muito a frase João sem braço. Pode parar, Elisa, por favor. São coisas que a gente precisa se dar conta, né? E que a gente está reproduzindo mesmo sem querer, né? Quando a gente reproduz coisas como aleijado, né? Quando a gente fala o mudinho, né? Não, fica gravado. Deixa eu te dizer. Né? Aí eu falei aqui, ó, os outros duas que eu vou pagar. Então, eu mutei aqui a Jane, porque está vazando o áudio, Jane. Então, pessoal, assim, a primeira coisa que eu já digo para vocês, se policiem, não falem mais esse tipo de coisa, porque é como se vocês estivessem atuando por uma inclusão, né? E estar eivadas, né? Impregnada por essa discriminação e preconceito que está aí na nossa sociedade, na nossa trajetória histórica, cultural. Então, o que a gente... Não quero falar de lei, mas o que a gente precisa entender?
é que a pessoa com deficiência é que tem impedimento. Ela tem impedimentos. E é tão interessante, eu estava lendo agora a história de uma pessoa que foi aprovada no concurso público, e ela não, do Banco do Brasil, e a pessoa não era muito dada assim, aos estudos. Mas aí a pessoa teve Covid, e as sequelas do Covid estão muito severas para ele, né? Para essa pessoa, que terminou colocando ele numa cadeira de roda, onde ele está fazendo uso da cadeira de roda. E aquilo ali é como se ele estava falando, né? Porque poderia ser uma tragédia na vida de muitas pessoas. Mas levou ele ao nível de reflexão e de engajamento assim na vida dele com alguns princípios e valores, que ele terminou levando super a sério assim a sua trajetória profissional e deu uma guinada. Olha só, como é que alguém pode dar uma guinada a partir do momento que passa a ter impedimentos? Entende? Então, assim, a gente precisa ter uma perspectiva correta em relação a esse tempo de vida. Algumas pessoas já nascem com esse impedimento, né, por aquilo que são sequelas genéticas, outros, ao longo da vida, terminam tendo esse impedimento. E o que a gente precisa entender é que esses impedimentos, eles vão se expressar, né, à medida que essa pessoa identifica barreiras para a sua participação plena e efetiva na sociedade. Mas que nós, profissionais, que buscamos ter uma postura inclusiva, a gente precisa entender que a pessoa com deficiência não é um impedimento, mas é uma pessoa que encontra barreiras que limitam dentro da sua condição plena para o seu protagonismo na sociedade. Então, né, é essa perspectiva que a gente precisa ter, né, uma perspectiva correta do que é essa pessoa com deficiência. Não é uma pessoa que tem, né, nenhum demérito em relação àquilo que é a sua possibilidade de exercer essa participação plena e efetiva na sociedade. Ela tem todas as condições. E é isso que norteia, é isso que deve nortear o nosso trabalho. É olhar para aquela pessoa que chega diante de nós e a gente entender que ela pode ter uma participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Mas ela precisa que as barreiras, né, sejam eliminadas, ou que, pelo menos, exista aquilo que é a superação, né, dessas barreiras, utilizando meios, né, tecnologias. A colega está falando, indico a literatura do autor Marcos Rossi. Ele é PCD e autor do livro O que é Impossível para Você. Aí fica uma dica de leitura da Elisa. Então, pessoal, vocês percebem com essa fala aqui, como muitas vezes nós profissionais, a gente pode não contribuir para essa inclusão? Como é muito fácil, né, assim, a gente terminar, né, não exercendo essa inclusão como nós desejamos? Pode falar, Elisa. Então, esse livro aí, esse rapaz é até palestrante, não estou fazendo propaganda não, mas assim, ele é PCD, ele passou no concurso do Banco do Brasil, ele mostra toda a dificuldade que ele teve, né? Mas hoje ele é uma pessoa palestrante, ele trabalha no RH, casou, então assim, tem uma vida normal. A limitação, ele falou que a limitação está nas emoções e não no físico. É bem bonito o livro. É isso aí, Elisa. Jéssica, vou pedir que você feche o seu áudio, por favor, porque está dando ruído aqui, eu estou pedindo para desligar, mas eu não estou conseguindo. Jéssica, é só... Pronto, obrigada. Mas eu acho que agora é a Marisete, vou fechar a Marisete. Então, pessoal, assim, né, é bom a gente ter essas histórias, né? Mas essas histórias, elas não podem ser como as histórias do Ronaldinho da vida,
que é a história do Ronaldinho, né? Todo garoto que joga pelada no campo perto da sua casa quer se tornar um Ronaldinho, mas quem chega a ser um Ronaldinho é só ele mesmo, né? Assim, é como se a gente elegesse, né, um para admirar, para contar a história, mas isso precisa ser uma realidade para toda pessoa com deficiência. E se tem um trabalho de inclusão que nós, profissionais, precisamos fazer, é exatamente esse. E aí a gente precisa entender o que não é inclusão, né? A Shirley, ela estava falando uma coisa aqui que é muito interessante, porque assim, isso acontece para todo mundo, tá? Não é mérito de ninguém, mas assim, as graduações não preparam os profissionais para lidar com a pessoa com deficiência. Não tem um curso, seja de que área for, que fale. Até existem alguns cursos que oferecem Libras, por exemplo. Libras, por exemplo, como uma eletiva, né? Mas, assim, termina sendo uma coisa muito... Só um minutinho, pessoal, só um minutinho, por favor. Então, pessoal, assim, infelizmente, nós não temos, né, nas graduações um preparo para lidar com isso. E é exatamente isso, assim, olha, vejam só, se eu vou atender a pessoa com deficiência, minimamente eu preciso falar a linguagem daquela pessoa, não é assim? E se ela precisa que eu me expresse, né, na linguagem dela para que esse acolhimento aconteça, a gente precisa estar preparado. Só que não é uma coisa tão simples assim. A Jéssica está aqui falando, né? Nem as graduações e nem as especializações. Eu terminei uma pós recentemente em educação inclusiva, mas quando me deparei com essa demanda na Secretaria de Educação, tive e tenho muitas dificuldades. Termina sendo algo que a gente tem que buscar, né? A Elisa está aqui. Elisa faz Libras há muitos anos, né? Eu comecei, mas eu infelizmente eu não consigo, né, assim, ter a fluência, mas a Elisa eu sei que daqui a pouco vai estar fluente aí em Libras, mas o fato é que a gente precisa ter esse olhar de nos prepararmos para lidar com essas demandas que chegam no nosso cotidiano. Diferente, o que acontece diferente, né, desse preparo que a gente possa ter é que nós estamos, né, fazendo com que a inclusão ela seja um termo meramente instrumental, né? O que muitas vezes se entende por inclusão? É como se fosse, né, o estar presente. Ah, tem quantos PCDs? Está ocupando as estatísticas? Está preenchendo aquilo que é por lei? Né? Então, só de fazer parte não é inclusão. A gente sabe que existem uma série de normativos, mas que, como a gente vai falar de direitos sociais, mas a gente sabe que muitos normativos eles são deficientes, né, no que tange à oferta de qualidade, e eles não conseguem atender às expectativas daquilo que precisa ser essa inclusão. Então, a gente precisa entender inclusão não como um termo, né, instrumental. A gente precisa entender inclusão dentro de um paradigma, né? Porque a inclusão é uma prática social que se aplica em todas as áreas da vida, no trabalho, na arquitetura, né, no lazer, na educação, na cultura,
mas principalmente na atitude e no perceber das coisas em si, né, e do outro. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, nas escolas, né, aquilo que Muniz fala, né, que inclusão é tido como dentro de um processo de integração, né? É um modelo onde o aluno tem que se adequar à escola, né, para que ele possa estar ali inserido. Mas, quando a gente pensa na inclusão, é exatamente um processo que está muito além do que está num ambiente, num contexto. Mas inclusão é algo que se expressa na sociedade. A gente precisa entender que, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de sociedade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A escola pode ser inclusiva se a sociedade ela não é inclusiva? O que vocês acham? Queria ouvir aí um pouco vocês. Hein? Queria que vocês me falassem o que vocês acham. É possível? Boa noite, Sandra. Queria só que vocês comentassem isso. O que vocês acham dessa minha pergunta? Professora, Sim. está me ouvindo? Muito bem, pode falar, Sandra. Professora, eu acho que é possível, sim. Porque, Então, assim, pegando um pouco da base teórica de Paulo Freire, né, numa concepção da escola como um agente transformador e por meio assim, de uma educação onde se desenvolve a consciência reflexiva e crítica, né? Tanto dos profissionais da educação, como também dos alunos, eu acho que é possível a gente criar, sim, um espaço inclusivo. Né? Eu acho que pode partir daí. não, Porque sim. nós sabemos que a inclusão ela é um conjunto. Leis nós temos demais, inúmeras leis. O que, às vezes, que eu percebo, né, que agora eu estou trabalhando numa equipe multiprofissional, é a conscientização. E essa conscientização ela tem que partir também dos próprios educadores, porque muitos profissionais que estão lá no chão da escola, né, como gestores também, eles não têm a conscientização do que é a inclusão. Eles não têm. Então, às vezes, mesmo aquilo que está na lei não é cumprido, é uma luta do dia a dia para a gente tentar cumprir pelo menos uma porcentagem do que fala a legislação. Então, eu vejo isso como um conjunto, né, para a gente ter uma sociedade de fato inclusiva. Né? E, por enquanto, eu vejo que está muito no discurso. O fazer... Exatamente. Então, esse é o ponto. Bonito, mas o fazer, ele ainda está muito, digamos assim, truncado, ele está amarrado, né? Porque, às vezes, o profissional da educação, ele até tem boa vontade. A questão é aquele espaço, né, onde a gente tem que fazer aquela conscientização, porque esses diferentes saberes, às vezes, pensam diferente também a forma como vai se fazer essa inclusão. Então, você entrou agora, mas você está falando exatamente o que eu estava falando antes. O que a gente tem termina sendo uma inclusão que é meramente instrumental, né? Que é assim, é algo para constar, para cumprir alguma estatística, alguma cota. E aquilo que a gente precisa ter como inclusão
dentro dessa perspectiva de Paulo Freire, é claro que dentro da teoria, né, a gente sabe que é o norte e que é um horizonte teórico para nos conduzir para essa inclusão. Só que a gente não tem uma escola que reproduza essa teoria, viva essa teoria dentro daquilo como ela foi pensada. Então, a gente tem uma necessidade ainda de mergulhar no conceito de inclusão como algo que nós precisamos para que a sociedade viva, né? Porque a partir do momento que a gente consegue ter uma sociedade inclusiva, a gente não vai precisar falar de escola inclusiva, de trabalho inclusivo, de lazer inclusivo, porque isso vai ser parte de uma sociedade. Esse é o horizonte que nós precisamos. Quando a gente busca essa inclusão na escola, obviamente, a gente está fazendo um trabalho, né, de fazer com que esse caminho comece a ser percorrido, né? E assim, a gente não deve esmorecer, nem se sentir, né, ali como se fosse, né, um trabalho que não vai ter retorno. Muito pelo contrário, qualquer caminho, possibilidade de construção nesse sentido é válido. Mas o tema que a gente precisa entender é que a gente precisa entender que, à medida que a sociedade ela desconstrói esses vieses, desconstrói aquilo que é esse passado de discriminação e preconceito, esse é o caminho mais pertinente, mais saudável para que a gente possa viver essa inclusão. Então, o que a gente precisa ter nesse sentido é de trabalhar por uma conscientização no sentido de que essa sociedade ela precisa, né, se desfazer daquilo que são esses mitos que são historicamente relegados à pessoa com deficiência e que não contribui para a própria sociedade, porque a gente falou aqui no início, Sandra, de alguns personagens que viveram a sua superação, né? E apesar dos seus impedimentos, das suas limitações, conseguiram um protagonismo na história da sociedade. E aí a gente falou, não pode ser aquele unicórnio, né? Tem que ser algo que esteja na sociedade e que toda pessoa com deficiência viva, desde, né, nos grandes centros até nos municípios menores, né? A gente precisa ter esse entendimento, esse paradigma. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa, no sentido de caminhar para esse conceito de inclusão, é entender que ele precisa estar na base da sociedade. Muitas pessoas lidam com inclusão como um termo, né, como uma instrumentalidade, como algo a ser feito. Na verdade, inclusão é um projeto de sociedade. É uma construção que a gente precisa entender que ali tem um ser humano que vivencia uma sua condição de liberdade. Dentro do serviço social, quando a gente estuda, por exemplo, a ontologia do ser social, a gente percebe que o elemento humano ele é dotado de uma condição que é inalienável, que é a liberdade, a sua capacidade de escolhas. E a pessoa com deficiência ela precisa ser tida dentro dessa condição de liberdade. É interessante que, para muitas pessoas, estar numa cadeira de rodas é um impedimento, é uma prisão, né? Estar com uma deficiência é como se fosse algo que ali terminou a vida dela. Mas o que nós precisamos construir dentro dessa sociedade é que, ainda assim, há um projeto de liberdade que possa ainda ser trabalhado e que vai fazer com que essa pessoa ela construa, né? E à medida que a gente trabalhar dentro dessa perspectiva, é o que a gente vai ter como realmente uma sociedade inclusiva. E aí a gente vai poder falar da escola inclusiva, do trabalho inclusivo, que, por enquanto, né, a gente está cumprindo, enxugando gelo.
É como se diria, né? Como diria quem se sente muitas vezes, né, assim, fazendo o trabalho, falando e precisando falar todo dia, né, lidando com muitas barreiras todo dia e precisando desconstruir essa barreira todo dia. Então, quando a gente tem, né, essa percepção da pessoa com deficiência dentro dessas prerrogativas que é inerente a todo ser humano, pessoal, é inerente a todo ser humano, e que a pessoa com deficiência também precisa ter a possibilidade de ter as condições desse exercício de liberdade, de ter a sua autonomia e a construção daquilo que é, né, a sua vida. Né? A gente não fala, por exemplo, de um projeto de vida da pessoa com deficiência. É como se não pudesse ter, né? Porque ela vive sempre com as contingências, ela vive sempre dentro daquilo que é a possibilidade de contar com aquilo que é, né, destinado, né, como apoio para ela, e numa condição de dependência. Então, são situações que envolvem uma reflexão mais profunda e mais da essência dessa sociedade que nós vivenciamos. Porque, do contrário, a gente não vai conseguir fazer essa ruptura. Compreende? E aí, assim, eu super entendo. Não, Cláudia, é possível. Se a gente adotar a perspectiva de Paulo Freire, se a gente seguir essas teorias, oh, maravilha! Só que, assim, por exemplo, a gente está hoje numa sociedade que está queimando livros de Paulo Freire, por exemplo. Então, como é que eu posso incluir a pessoa com deficiência a partir dessa perspectiva? Você compreende como que nós estamos numa sociedade que quer ser inclusiva? Ela tem uma série de leis para incluir, mas ela em si, né, é como se ela quisesse incluir por um lado e tendo vários aspectos de exclusão. Vocês conseguem perceber isso? Quem quer comentar alguma coisa? Eu acho que dá trabalho, né, Cláudia, essa inclusão. E aí as pessoas preferem, né, fazer vista grossa, adaptar, né? Eu trabalhei num lugar, uma empresa, que tem a lei de cotas, né? E eles preferiam pagar a multa do que empregar um PCD, porque eles só queriam pessoa com deficiência leve, né? Porque aí teria que adaptar, né? Então eles não queriam esse custo. É isso, pessoal. É isso que a gente está falando aqui, né? Como que a gente tem ainda vários outros interesses que realmente, assim, não permitem que a gente tenha uma sociedade inclusiva e que a gente está vivendo, né, uma inclusão que eu estou chamando de instrumental, né, assim, de uma forma polida, mas é hipócrita. Talvez fosse esse o termo, né, que a gente pudesse estar aqui realmente falando. E é nesse nível, né? A Elisa está falando aqui de uma coisa que é de mercado e que, obviamente, não é, tenho certeza que não é mérito só dessa empresa, mas a gente tem várias outras vertentes iguais a essa em vários outros aspectos que fazem com que se prefira, né, usar assim de subterfúgio, mas que daquilo que é o mais fácil e não tem ali a pessoa com deficiência, compreende? Então, nós profissionais que desejamos vivenciar essa inclusão realmente dentro daquilo que, né, é essa construção da essência, né, que nós entendemos dentro dessa sociedade, dos teóricos que nos norteiam, a gente precisa, né, ter também uma articulação e compor uma mediação que venha a superar essas práticas que sejam aí, né, assim, falaciosas de um conceito de inclusão. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Está claro para vocês? O que vocês assim entendem, né, assim, esse conceito de inclusão?
Estava dentro daquilo que vocês estavam buscando? Vocês esperavam ouvir isso aqui no curso? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou vendo que a Sandra ficou agora pensativa. Assim, Cláudia, eu preciso... Tem um trabalho muito maior ainda a ser feito. Isso. É porque, olha só, né, alguns grupos assim, no Instagram que eu participo de serviço social na educação, né, quando a gente traz a perspectiva de Paulo Freire, ainda mais pegando aquela tua fala, né, no momento em que essa sociedade que nega os direitos sociais, que nós vivemos uma sociedade brasileira hoje com um governo negacionista e que nega a teoria de Paulo Freire, porque ele enfatiza a questão muito da escola como agente transformador, como uma educação reflexiva e crítica, né? E esse governo negacionista quer esvaziar os espaços de discussão, né? Quer esvaziar o espaço de reflexão. Então, o pessoal tem falado, né? Não seria assim esse momento, né, da gente resgatar, né, a teoria educacional de Paulo Freire, voltar essa teoria para as escolas, para os nossos professores, né, porque os nossos professores estão tão cartesianos, né, que está igual o conceito mesmo de Paulo Freire da questão da educação bancária, só deposita conteúdo. Se aquele aluno ele não conseguiu receber, absorver aquele depósito de conteúdo, para alguns professores, professora Cláudia, ele já tem algum problema de distúrbio de déficit de atenção ou qualquer outra coisa. E ele já direciona os pais, isso eu estou vivendo essa realidade, ele direciona os pais que o filho dele tem problema. Ele Sim. não revê a prática dele e induz o pai que o filho tem problema. Então, o filho tem problema, o pai leva para a rede de saúde. E aí, né, o pai também coloca também na cabeça que o filho dele também, tudo que o filho dele faz, tem problemas. E, às vezes, essa criança nem problema tem. E aí leva para um médico ou um neuropsiquiatra que, às vezes, não tem consciência e que vai diagnosticar logo o menino com TDAH. E já passa Sim. Ritalina para o menino, porque o menino tem que ficar quieto, porque se o pai e a mãe também não sair de lá com uma receita de uma risperidona, de uma Ritalina, para ele também não pagou nem a consulta que ele foi fazer. A gente está vivenciando muito isso no processo educativo. E o que a gente já observou em algumas escolas? O próprio educador faz isso, porque muitos professores querem aquele aluno engessado, aquele bonitinho que só fica assim, ó, olhando para o quadro e para o caderno. Olha, cara crachá, sabe esse termo popular? E isso não pode, porque ele também não quer provocar nenhuma reflexão nos seus alunos. O professor regente era o professor de toda a sala. Ele que tem que flexibilizar todo o conteúdo para os diferentes saberes que ele tem dentro da sala. E ele não quer. Até mesmo quando tem o indígena, até mesmo quando tem a criança quilombola, né? Ou a criança cigana, essa diversidade em sala, ele também não quer acolher. Aí, sim, eu vejo um problema seríssimo que a gente enfrenta. E quando o pai vai lá, ele induz o pai. Não, o seu filho deve ter algum problema de aprendizagem, mas ele não encaminha essa criança, por exemplo, com apoio pedagógico, com um psicopedagogo, para ver o que pode melhorar ali naquela metodologia para ele poder aprender. Porque ninguém aprende de uma forma igual. Ninguém. Isso é impossível. Então, cada um tem uma forma diferenciada para saber. Sim. O que a gente tem nessa fala, Sandra, que você traz, é exatamente essa sociedade que quer rotular,
essa sociedade que quer classificar, e é isso que a pessoa com deficiência viveu a vida inteira, né? Desde que o mundo é mundo, de classificá-la como um cidadão de segunda classe, como uma pessoa que não tem, né, a sua capacidade plena. E aí, o que você está falando é ao contrário, né? É o professor que já quer conduzir para esse caminho, né? Sem perceber que as pessoas elas possam ter formas de se expressar, de compreender de forma diferenciada. É claro que isso está na base do mesmo processo, né? Que é uma sociedade que não inclui, né? Isso que é um fato. Uma sociedade que o diferente precisa ser isolado ou tratado com diferença. Isso é próprio do funcionalismo, que busca uma sociedade orgânica e que não deseja, né, de que o cidadão ele possa ter a sua liberdade de expressão, a sua forma de viver a vida. E a gente já começa a ver isso desde criança, né? Porque quer que ele seja, né, o bonitinho, o que usa azul, o que usa rosa, o que faz aquilo que é esperado, né, dentro dos papéis que a sociedade espera que essa pessoa viva. Então, assim, eu vejo que esse processo que você está trazendo, ele se alinha totalmente com esse, né, da ausência da inclusão ou dessa inclusão instrumental, como a gente está falando aqui, porque é um discurso, né, que, pela lógica de fazer o correto, né, de dar o tratamento adequado, vamos pensar assim, né, dentro dessa lógica, termina encaminhando para os serviços de saúde para que possa ali ser tratado, quando, na verdade, não permite que a criança interaja, que a criança, né, manifeste ali a sua compreensão. Então, Cláudia, essa fala dela é algo assim, que é algo assim tão revoltante que eu trabalhava num município e esse município era um município de pequeno porte, bem pequeno mesmo, é como se fosse faz parte da região metropolitana, mas era um município bem pequeno. E lá tinha um psiquiatra que, tipo assim, eu acho que só faltava eles colocar Ritalina dentro do filtro de água para dar para a família toda. E aí, quando chegou um novo psiquiatra no município, esse psiquiatra ele via que não existia mais essa necessidade de dar tanta Ritalina assim. Então, o que esse psiquiatra fez? Ele começou a cortar a Ritalina das crianças. E eu era responsável pelo setor do Bolsa Família. E quando a família chegava com essa criança na escola e essa criança entregava essa criança e ia embora, aí a mãe começava a falar que essa criança estava sem o medicamento. O que os professores começaram a fazer? Os professores começaram a não aceitar essas crianças e a falar para a mãe que era para a mãe voltar com essa criança para casa. Então, foi vindo, começaram a bloquear os benefícios. E eu fui até a escola para poder entender por que esses benefícios estavam sendo bloqueados, por que essas crianças não estavam indo. A família virava para mim, eu ia fazer busca ativa atrás dessas famílias para poder entender por que essas crianças não estavam indo para a escola. As mães viraram para mim e falaram comigo assim, ô Shirley, e não era tipo assim, 5, 6 crianças, não. Era 50 famílias de 700, porque o município é um município pequeno porte, e é muito pobre esse município, então lá eu tinha 700 famílias no Bolsa Família. Eram 50 crianças, era 50 famílias que estavam com benefício bloqueado, porque a criança não estava indo para a escola. Então, eu fui atrás para poder fazer buscativo, poder descobrir. A mãe virava para mim e falava comigo assim, ô Shirley, como fulano está sem medicamento, eu chegava na escola para entregar, a professora falava comigo assim, que não, que eu podia voltar com ele para casa, que ela ia abonar a falta. Aí eu falava assim, hã?
Ele está sem medicamento. Aí eu fui sentar com a escola para me poder colocar isso para a escola. Eu falei assim, aqui, vocês não podem estar mandando essas crianças. Eu não estou aqui nem só como responsável pelo Bolsa Família. Eu estou aqui para assegurar o direito dessa criança. Ela tem a obrigação de estar convivendo. Aí teve uma professora que ela ficou muito alterada comigo. Ela virou para mim e falou comigo assim, você fala isso porque não é você que está dentro de uma sala com 23 crianças. Aí eu falei com ela assim, mas se você está vendo que essas crianças, vocês estavam acostumados com um grupo de crianças onde que elas chegavam todas bonitinhas, todas medicadas, agora a gente chegou. Você não acha que vocês têm que sentar e conversar com a saúde do município, porque cortaram a medicação dessas crianças, mas também não buscaram nada. Não buscaram outro meio. Então, aí, sabe pessoal, o que elas fizeram? Pegaram uma escola mais afastada, pegaram todas essas 50 crianças que estavam sem medicamento e mandou para essa escola. Nossa. Simplesmente assim, sim. É tão interessante que vocês estão trazendo assim aquilo que acontece no âmbito da escola e que o processo de inclusão ele está sendo medicamentalizado, né? O que é pior de tudo. E assim, não é inclusão porque precisa ser incluída, é porque rotularam que precisa ser incluído, porque é uma criança que talvez dentro da sua energia, dentro da sua condição de saúde, né, tem ali essa possibilidade de estar, né, brincando, né, ou não aprendendo, mas porque realmente precisa de uma linguagem que possa, né, ser adequada ali àquele contexto que ela está vivendo. O que vocês trazem é uma coisa séria, né? Eu acho que viola o direito da criança e do adolescente, que precisa ser denunciado, porque é exatamente isso que atrai vocês para o nosso curso, né? Uma necessidade de viver a inclusão, mas dentro dessa perspectiva mais ampla. Por quê? O que vocês estão vivenciando não apenas, né, coloca essa criança ou adolescente num processo de exclusão, né, porque mesmo estando para estar convivendo com as demais crianças, é como se tivesse sido precisa estar medicamentada, né? Isso. Porque senão precisa estar medicada, porque senão não vai conseguir interagir. Assim, é uma coisa louca, primeiramente, né? E no segundo momento é a expressão mais perversa desse processo que é essa sociedade que isola aquele que é diferente. Então, assim, eu acho que é uma contribuição muito forte para a gente refletir aqui, né? E vejam só, a Sandra, não sei que cidade ela está, você no estado de Minas, e termina sendo algo que, né, tem invadido aí a forma de lidar com a diferença na escola. Pessoal, assim, muito sério. E, assim, a partir da fala da Sandra e da Shirley, a gente entra na questão dos direitos sociais, porque, na verdade, assim, a gente tem aí uma violação de direitos que faz com que a pessoa com deficiência ela precisa ter uma série de, digamos, de dispositivos, né, legais, no sentido de que aquelas barreiras que vão impedi-la de viver a sua potencialidade na sociedade, ela seja eliminada, ela seja ali enfrentada, né? E por que eu me refiro à fala das colegas? Porque, né, é como se o direito à educação, por exemplo, né, ele só pode ser ali gozado, né, se a pessoa estiver fazendo uso de medicação. E, na verdade, isso não se alinha com esse princípio da inclusão, porque o princípio da inclusão é exatamente propiciar a pessoa nessa convivência comunitária, fazer com que ela tenha ali, né, a sua expressão, o seu protagonismo. Não é trazer a convivência comunitária dentro de um adestramento que o medicamento possa fazer.
né? E vocês percebam o quanto que nós ainda estamos distante dessa perspectiva ampliada de fazer com que a inclusão aconteça. E como, né, mais de uma pessoa falou aqui, a gente tem uma série de leis que vêm no sentido de fazer com que essa inclusão aconteça, mas termina sendo leis que muitas vezes elas não funcionam, elas terminam sendo precárias, né, na sua forma de incluir, e também ela muitas vezes ela cerceia, né, ela nega esse direito de ter uma vida, né, de inclusão na sociedade. Quando eu estava aqui pensando, né, nesse curso, eu estava exatamente falando, assim, pensando em profissionais que estavam lidando com esse cotidiano, porque nós profissionais, nós somos chamados exatamente para incluir. Esse é o nosso papel, né? É onde se justifica a nossa inserção no mercado, principalmente trabalhando junto à pessoa com deficiência, mas a gente sabe das limitações que esse cotidiano ele traz para nós, porque a gente lida muitas vezes com a negação, né? A gente lida com aquilo que é um direito que pode estar, né, em diferentes áreas, né? Se a gente pensa no direito social que é destinado à pessoa com deficiência, a gente tem direitos na área da assistência social, a gente tem direitos na área da saúde, da previdência social e trabalho, da educação, da cultura e lazer, mas o nosso trabalho termina sendo lidar com os viés de negação. Por quê? Na verdade, né, nem toda pessoa com deficiência consegue acessar esses direitos. E à medida que ela não consegue acessar, ela tem o seu direito 2 vezes negado, né? Pela perspectiva de incluí-la e também de oferecer subsídios para que ela possa estar, por meio da política pública, por meio do direito social, acessando aquilo que vai fazer com que ela esteja usufruindo dessa condição na sociedade. E aí, quando a gente fala em direitos sociais, a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente fala de assistência social, a gente pode pensar em serviços e benefícios que estão presentes, garantidos na política, que voltado para a pessoa com deficiência, que vai desde a proteção social básica à proteção social especial, né? E a gente pode pensar, por exemplo, naquilo que faz com que esses serviços sejam ofertados no intuito de trabalhar essa inclusão, principalmente quando a gente atua no nível dos serviços, porque os serviços ele constrói algo que é cotidiano no atendimento e é possível construir esse novo paradigma, né, ou esse paradigma ampliado da inclusão. Quando a gente tem, né, lá na proteção social básica, né, que trabalha no âmbito do CRAS, com o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, né? É um serviço que os técnicos que estão ali referenciados no CRAS, eles vão, né, ter esse olhar exclusivo no atendimento articulado com a proteção, né, e atendimento integral à família. Ou seja, quando o profissional ele parte desse princípio de uma inclusão que é construída pela sociedade, é nesses serviços, nesses atendimentos, que faz com que a gente possa ter aquilo que realmente vai fazer com que a gente consiga construir essa perspectiva de inclusão, né? Porque essa perspectiva ampliada de inclusão, ela precisa ser um trabalho sistematizado, ela precisa ser um trabalho sistemático e continuado
que vai fazer com que esse paradigma se construa. É nesse momento que a gente tem a chance de desconstruir esses vieses que eu estou chamando aqui de instrumental do conceito de inclusão. Faz sentido para vocês isso? O que vocês acham? Bom, a gente teve aqui o exemplo da Shirley e da Sandra, que estavam falando do aspecto da educação. A gente vai ter oportunidade de ver aqui a educação. Mas vocês percebem como que no âmbito da assistência social é possível construir também esse entendimento de inclusão? Porque o técnico está ali no acompanhamento à família. É esse técnico que vai fazer com que a família, por exemplo, não coloque a pessoa com deficiência relegada a um quarto, né? Fechada num quarto. É o técnico da assistência social que vai orientar essa família nos atendimentos, nos serviços, nas possibilidades que, independente de faixa etária, essa pessoa com deficiência ela possa acessar. Compreendem? É por meio desse atendimento que, por exemplo, no CRAS pode prover passeios para a pessoa com deficiência, pode orientar a família em espaço de lazer, de educação, para que essa pessoa com deficiência ela possa ter, né, o exercício do seu protagonismo. E, quando eu falo isso, eu também penso que, dentro dos serviços de convivência e fortalecimento dos vínculos, né, dentro das suas diferentes faixas etárias, a gente vai ter, né, essa ampliação. Agora, se os técnicos eles não trabalham nessa perspectiva, a gente vai ter uma limitação, né, dessa pessoa com deficiência que está ali referenciada nesse CRAS. Alguém aqui já teve experiência na assistência social de trabalhar com a pessoa com deficiência? Alguém quer contar a própria experiência? Fernanda, Rafaele, que chegaram aqui depois. Alguém quer falar? Jane, Fátima, Carolina, Luci, Patrícia, Ellen, Carla. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, Rafaele. Eu sou Rafaele, vou contar um pouco da minha experiência com pessoas com deficiência. Eu atualmente estou coordenando a andar de acolhimento para crianças e adolescentes aqui no município onde eu moro, em Sergipe. E eu tenho uma cadeirante não, uma acolhida com paralisia cerebral, e eu tenho um acolhido com TDAH e autismo, né? Então, para a gente, ele chegou com... A cadeirante já está há mais tempo, ela tem mais de 10 anos na unidade, então o pessoal já estava acostumado com ela, que ela chegou pequenininha. Agora o outro, que ele tem o autismo e o TDAH, ele também não consegue fazer coisas básicas, né? Então, ele não fala, ele não consegue fazer o xixi sozinho, tem que ser fralda. Então, é uma luta diária, né? Para quem nunca esteve envolvida nesse universo, entrar de cabeça. Então, é difícil até conseguir a família entender o que ele tem. Porque ele chegou até um dado de acolhimento justamente porque a família não entendia o que ele tinha. Então, ele recebia o benefício, ele recebe o benefício de prestação continuada, e ele era negligenciado pela família porque achava que ele era um doido. Então, a família não cuidava dele porque achava que ele era um doido. Então, ele não tomava remédio, ele não ia para médico, ele não se alimentava. Ele entrou na unidade desidratado, desnutrido. Então, a gente está conseguindo, aos poucos, acessar a rede para garantir, né, os direitos que ele já tem garantido e os próximos aí, que é com relação à saúde, para ele. A cadeirante, a nossa que é cadeirante, a gente teve a dificuldade porque a unidade de acolhimento ela não tinha acessibilidade. Então, era uma coisa que que eu metia o pé, me brigava muito com a gestão, a gente não tem acessibilidade nenhuma com ela.
Então, ela era o tempo todo na cadeira, para tomar banho tinha que ser em cadeira de plástico, para ir para os lugares, que eu moro na cidade histórica, para ir para os lugares era muito difícil a gente conseguir chegar por causa da cadeira dela, até na escola era difícil, porque também não tinha acessibilidade. Então, eu acho que foi um processo, está sendo um processo de trabalho assim difícil, né? Tanto para os trabalhadores como para da unidade, como para quem não é da unidade. E espero que esse curso me ajude a ajudar quem trabalha comigo e as crianças também. Sim. Rafaele, a sua fala assim, foi extraordinária, porque você está colocando exatamente a importância do profissional, né, do técnico da assistência social, no sentido de levar essa família até, né, a ter uma perspectiva de inclusão que possa, assim, até perceber dentro da patologia, porque eles não entendiam nem mesmo a patologia, né? Você imagina, eles possuem um diagnóstico, né? Tem o diagnóstico médico, passou por um serviço de saúde, mas a complexidade desse quadro, a família não entende, o profissional da saúde liberou, dispensou sem ter essa interação. Olha o nível de importância que esse acompanhamento sistemático pode fazer com que ocorra a inclusão. Porque, a partir do momento que ela chegou no serviço, por mais que esteja sendo desafiador para vocês, né, vocês estão dando um ponto de inclusão para essas crianças. Porque, do contrário, é como se eles vivessem numa caverna. Eles iam ficar no obscurantismo, porque a família não consegue sequer entender aquilo que é a patologia, né? O quadro de limitação que eles vivenciam. Aí que está, né? Eu sempre falo isso, parece que é né, uma coisa que eu falo reiteradamente, como se fosse uma repetição, mas, assim, eu sou assistente social, né? Eu acredito que a maior parte aqui do nosso curso, embora a gente tenha profissionais também aqui de outras áreas, mas muitas vezes a gente precisa buscar, dentro desse atendimento multidisciplinar, um conteúdo, um conhecimento que vá contribuir com o nosso atendimento. Por quê? Você está percebendo que um ponto básico para essa família é entender o quadro. A família tem um CID, a família tem um diagnóstico, para ela começou a receber o benefício, mas ela precisa interagir. E assim, o teu depoimento é o que eu trabalho sempre nos meus cursos. Não adianta só dar o benefício. É preciso trabalhar nesse cotidiano com a família. Então, vocês estão se dando... Vocês, primeiramente, né, estão fazendo o esforço de compreender o quadro de saúde, né, do aspecto autista, né, e da limitação ali da cadeirante, né, onde você foi até o gestor sensibilizando, olha só, gente, um equipamento que não tem acessibilidade. Não é mérito, né, da sua cidade, do CRAS onde você trabalha. E isso acontece demais. Então, assim, nós que somos profissionais, a gente precisa ter esse olhar. Eu incluí aqui nesse conteúdo um conteúdo que eu falei assim, poxa, o pessoal vai achar que eu estou aqui trazendo coisas que não é da alçada deles. Mas eu fiz questão de incluir, tem tudo a ver com o que a Rafaele falou. Porque eu já vivi isso, tá, pessoal? Uma pessoa que falou para mim assim, mas como tem que ser essa rampa? Gente, assim, existem lugares que querem garantir acessibilidade, mas a rampa sequer no padrão. Tem isso. Faz uma rampa lá, meio que, assim, no senso comum, de qualquer jeito. São olhares que nós precisamos ter. A gente precisa olhar no nosso ambiente de trabalho e ver aquele espaço é acessível para receber a pessoa com deficiência,
né? E muitas vezes, pasme, já me procuraram como assistente social para pensar qual é o padrão dessa rampa. Obviamente que é um profissional de arquitetura, um engenheiro, qualquer outro poderia, né? E aí, pelo menos para vocês conhecerem, eu coloquei na nossa apostila, né, como que o piso tem que ser, a condição do braille, exatamente para que a gente possa orientar, porque muitas vezes a gente chega para um gestor na busca de sensibilizar e o gestor não tem essas informações técnicas. É claro que ele vai precisar, no espaço da prefeitura, né, acionar o setor específico para fazer isso, para que ele obedeça a uma norma técnica, porque a ABNT ela tem normas para que essas especificações sejam dentro daquilo que é considerado como acessível. Então, a Rafaele ela já partiu aí para o espaço físico de forma que seja acessível. E não apenas isso, precisou entender como que é, né, as características daquilo que a criança está vivendo, né, que é um aspecto médico, né, de saúde, um conteúdo, né, que não é da nossa área, mas é o que eu julgo. O assistente social minimamente precisa ter um conteúdo, a Elisa está falando, trabalho num CREAS que criou uma rampa fake, não há acessibilidade se trabalhamos com PCDs. Até a TV regional denunciou. Gente, eu já vi uma rampa que é praticamente assim, inclinada na vertical, que não dá acessibilidade nenhuma, muito pelo contrário, oferece risco se um cadeirante subir naquela rampa. Então, a primeira coisa, né, assim, é entender do aspecto físico se oferece acessibilidade. Segundo, é entender, né, no caso aqui a Rafaela está lidando com duas situações, então vai ter que buscar um conteúdo técnico de saúde para compreender como se manifesta, o que origina. Não precisa ser especialista, não é um ser médico, uma médica, mas minimamente entender, porque as famílias são simples. As famílias elas têm um conteúdo intelectual, educacional muito simples. E aí, por essa falta de cultura, elas rotulam, elas estigmatizam seus próprios entes queridos. Entende? Porque não sabem lidar com aquilo. Então, um profissional da assistência social, por esse trabalho de acompanhamento, ele pode, né, vai ter que estudar, não tem jeito, não tem uma boa notícia, Rafaele. Vai ter que estudar, né, conhecer como que essas condições se manifestam, explicar para a família, esclarecer para a família que a condição que os filhos estão vivendo não é definitivo no intuito de, né, criar obstáculos para o desenvolvimento intelectual deles, educacional, que eles podem sim ser pessoas, né, que vão se tornar aí pessoas trabalhadores, pessoas que podem criar, ter família. Então, esse é o trabalho que a gente pode fazer para que a gente construa essa inclusão de forma ampliada. E eu diria, Rafaele, que você está assim, num estágio que você pode levar essa família a romper com essa limitação, porque eles estão voltados, eles estão com escuta também para aquilo que vocês profissionais trazem. É claro que é como a gente falou aqui no início, Rafael, eu não sei, depois você vai poder olhar a gravação, você vai ver o início aqui da minha fala, porque eu estava dizendo que muitas vezes nós profissionais reproduzimos aquilo que é o preconceito e a discriminação implicitamente. Então, assim, você fala, chegou para nós, né? Obviamente, ninguém espera que vai lidar com essa problemática, como eu falei também no início. Na graduação, nós não somos preparados para isso. Mas você também falou uma palavra aí de ouro. Você caiu para dentro, né? E começou a fazer com que essa família tivesse esse suporte para lidar com essa realidade. Certo? E aí, né, a gente precisa entender que, muitas vezes, a pessoa com deficiência ela também está vivenciando outros processos
que faz com que ela seja ali atendida na média e alta complexidade, né? E aí vai precisar de serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e família. Uma coisa que eu vejo em muitas cidades é que não possuem residências inclusivas, né? A gente lida com uma demanda que muitas vezes é ter um lugar de acolhida, né? um abrigo, uma central de recepção, que vai também demandar que serviços, né, de acolhimentos institucionais sejam humanizados e acolhedores. Agora, veja só, se nem o equipamento CRAS, que é a porta de entrada, muitas vezes tem essa acessibilidade, como que vamos chegar às residências inclusivas? É claro que as cidades elas têm portes diferenciados, né? E dentro desses portes diferenciados, ela vai ter, né, uma condição de também ter demanda ou não, né? Que é preciso que a gente entenda se essa demanda está presente no município. O fato é que, né, precisa ter uma organização da gestão para que tenha esses espaços dentro da assistência social no intuito de acolher jovens e adultos com deficiência. Aqui eu estou trazendo orientações que estão na tipificação nacional de serviços socioambientais. Oi, gente, me perdoa. Estou com outra coisa na cabeça. Aqui eu trouxe algumas orientações que estão na tipificação nacional de serviços socioassistenciais. E aí precisa oferecer autonomia, inclusão, né, social e comunitária, né? A pessoa vai estar ali naquele acolhimento institucional, mas ela precisa estar ali, né, no exercício da sua autonomia, da sua inclusão, do seu convívio comunitário. Pode ser quem não pode prover sua subsistência, né? Quem pode estar ali? Quem não pode prover a sua subsistência, esteja com a ausência da retaguarda familiar ou passou por desligamentos de instituições, né? Se for uma pessoa que completou 16 anos, por exemplo, né? E aí vai para uma dimensão de acolhimento institucional. As residências inclusivas, elas precisam se organizar, né, como comunidade, ter locais com estrutura adequada e propiciar desenvolvimento, né, dessa capacidade adaptativa. Coloquei também aqui do idoso, que muitas vezes, né, esse idoso também apresenta essa condição da deficiência, então precisa estar adequado àquilo que é a sua necessidade. Eu coloquei aqui também para que a gente pudesse pensar no programa novo, né, no Auxílio Brasil, porque foi pensado em substituição ao Bolsa Família, né? E muitas vezes, né, a gente sabe que a pessoa com deficiência ele está, né, ali, ele recebe o benefício da prestação continuada, né? E o que pode acontecer, né, que essa família dele, se for elegível, né, também vai poder ter aí esse recebimento. Bom, ainda falando de direitos sociais, né, a gente pode pensar, a gente falou aqui da assistência social, né, mas a gente sabe também que existe aí uma interface com a saúde. E dentro do aspecto da saúde, a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela precisa, né, ser atendida dentro do seu consentimento, né, porque ela precisa ter ali as informações daquilo que, principalmente, né, seja gerado risco, né, para ela, e o direito à saúde está assegurado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, do artigo 18º ao 26º. E a gente precisa ter essa atenção da pessoa com deficiência nos diversos níveis de atenção e complexidade em saúde, né? A gente precisa ter um atendimento adequado
nos ambulatórios de atenção primária, nas unidades básicas de saúde, nas clínicas especializadas, nos centros de imagem, nos hospitais de alta complexidade, porque a pessoa com deficiência ela vai ter a necessidade de ser assistida nesses contextos que a saúde oferece. Então, não dá para pensar em nenhuma unidade de saúde, seja qual for, né, o seu nível de complexidade, se é primário, secundário ou terciário, que não pense nos aspectos da pessoa com deficiência. Mesmo porque, além de ter a necessidade de fazer esse atendimento sistemático, muitas vezes ele vai precisar fazer um acompanhamento daquilo que é, né, a patologia ou a limitação que ele vivencia, né, dentro daquilo que são as barreiras que estão presentes no seu quadro de saúde. Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse aspecto ainda da assistência social ou da saúde? Está claro para vocês até agora? Como que, por exemplo, a gente pode pensar, né, à medida que a gente pensa no direito social, na assistência social, a gente não pode fazer ele descolado de outros setores. Eu quero usar ainda o exemplo da Rafaele, porque, veja só, em algum momento a Rafaele vai precisar, como profissional da assistência social, buscar essa interlocução na saúde. Porque, né, eu falei aqui, a gente precisa ter um conteúdo mínimo daquilo que é o quadro, né, da pessoa que nós estamos atendendo. Mas existe uma complexidade dessa atenção ou um esclarecimento que a família precisa, que muitas vezes a gente vai ter que fazer articulação. Vai ter que fazer articulação com os ambulatórios de atenção primária, no sentido de fazer ali uma mediação que traga para essa família um entendimento mais detalhado do quadro que o seu familiar está vivenciando, entende? Eu não sei se é mérito só daqui do Rio de Janeiro, mas, em geral, as consultas que demoram menos de 5 minutos, consultas que duram 5 minutos, não esclarece para a família aquilo que o familiar dela tem. Eu já tive a oportunidade de atender uma pessoa que ela falou para mim assim, eu não entendo o que o meu médico fala. E ela queria entender o que ela estava vivendo como processo de saúde. E, assim, obviamente, os médicos não gostam, mas muitas vezes a gente precisa fazer essa interlocução. Né? Uma família que está vivenciando um quadro de saúde, como a Rafaele trouxe aqui, é uma pessoa que vai precisar passar por um esclarecimento, porque ela precisa ser municiada, instrumentalizada de como ela ser uma boa cuidadora, de como ela oferecer os devidos cuidados para a sua filha. Compreendem? Então, quando eu trago esse olhar multissetorial, eu não estou aqui também trazendo algo que seja estanque ou isolado, o que acontece na assistência social, o que acontece na saúde. Na verdade, eles estão, né, intercambiados. Muitas vezes, a gente só recebe uma demanda que vem da saúde por meio de um papel, de um encaminhamento. Mas aquele encaminhamento ele traz por trás de si uma série de questionamentos que não foram dados para a família e encaminharam para o CRAS, para a assistência social, como sendo para resolver. Mas foi feito um atendimento inadequado lá na saúde, de esclarecimento. Porque, vejam só, qual era a patologia mesmo que a menina teve, Rafaele? Ela tinha paralisia cerebral. TDAH? TDAH era menino.
Sim. Então, o que o profissional da saúde, ao identificar, falaria com a família? Sentaria e esclareceria, né? Ali a manifestação, as características, né? E os cuidados que a família deve ter. Se a família chega cheia ainda de dúvidas e com receio, né? Não sabendo lidar, é que ela não foi esclarecida. Compreendem? Então, a gente lida com o efeito dominó, né, dessa falta de inclusão, ou dessa inclusão instrumental, que é o que eu estou defendendo aqui, porque, né, eu não quero pressupor, né, que a gente tenha serviço, seja ele de qualquer natureza que seja, que não trabalhe com a perspectiva da inclusão. Mas ainda não é essa inclusão que a gente defende, essa construção de sociedade inclusiva. E a gente lida ainda com profissionais que geram mais dúvidas, oferecem mais resistência de inclusão do que a possibilidade de inclusão. Compreendem? A gente falou muito aqui, a Sandra, a Shirley, da questão da medicamentalização na educação, né? Para inserção dessas crianças que são rotuladas. Mas vejam só, a gente está lidando com um cenário que prefere dopar, né? Um cenário que prefere fazer com que a criança esteja assim, ali sob efeito de um medicamento, do que trabalhar pela inclusão. Então, os desafios são gigantes, vocês percebem? E um grupo como vocês, que buscam o interesse de um curso de inclusão, né, é um grupo que, obviamente, quer desconstruir isso, quer trabalhar numa perspectiva que seja realmente inclusiva. Mas nós somos aqueles que vão, assim, né, a voz que clama no deserto, mas, obviamente, nós vamos fazer a diferença no atendimento aos nossos usuários, aqueles que estão conosco no cotidiano. Eu queria ouvir um pouco mais vocês. Alguém aqui tem experiência na saúde, de trabalho com a pessoa com deficiência? Pode falar, pessoal. Não fiquem tímidas. Cadê a Shirley que estava participando? Iris Mar, que entrou agora. Eu estou aqui. Como eu trabalhava no município de pequeno porte, a gente não tinha esse direcionamento. Quem era da assistência, quem era da saúde, quem era da educação, não. Muitas das vezes, infelizmente, a gente nem... Como a gente, não sei nem se é o caso de todo mundo, a gente trabalhava bem precarizado e era questão mesmo de trabalho em rede. Então, tipo assim, eu estava lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu era responsável pela política de assistência, porém, se desse algum problema, algum caso mesmo de saúde, a gente não tinha assistente social na saúde. Então, como né, muitas das vezes a gente sabe que assistência ela não é assistencialismo, cabe a gente sempre, né, ter uma atitude de fazer o quê? Se vocês estão vendo que está faltando esse profissional, a obrigação é ter esse profissional nesse local. Então, muitas das vezes a gente fazia o atendimento, sim, da saúde, porém, com o passar dos anos, hoje no município tem essa assistente social na saúde. Então, até né, o tempo... Né, nós ficamos mais ou menos até uns 3 anos sem assistente social na saúde. Graças a Deus, com a nova política agora da educação, creio eu também que futuramente, porque a demanda lá era muito grande, vai fazer 6 meses que eu saí do município, eles estavam, eu mesmo, devido a essa escola que eles fizeram lá, que foi o que eu coloquei para você, que todas as crianças que tomavam Ritalina, onde que elas não estavam sendo mais medicadas, eles mandaram essas crianças para essa escola, que lá no caso, lá
né? Até então, quando a gente entrou no município, a gente tinha visão que era tipo uma escola rural, porque era uma escola bem pequena e apenas com 50 alunos. Mas todos aqueles 50 alunos que eram que são medicamentados, eles estão lá. Aí teve um dia que eu cheguei lá, que eu me deparei com aquilo, só que eu tinha ido lá fazer o meu trabalho na política da assistência, não era da educação. Só que você acaba ficando incomodada. Eu chamei o diretor, mas aí o diretor foi e colocou para mim. Falou comigo assim, Shirley, todas as crianças que tomavam Ritalina e que o novo psiquiatra suspendeu, eles tiraram. Eles estão todos aqui dentro. Então, a escola ela só tinha 50 alunos, ela não tinha mais do que 50 alunos. Então, tinha uma turminha que tinha 10, outra turma que tinha 8. E, tipo assim, quem chegava assim de imediato achava uma gracinha, mas não sabia aquele problema do dia a dia, que foi o que me levou a fazer uma pós-graduação voltada para a educação depois, né? Para me poder... Eu falei assim, gente, aí que você começa a dizer, ó, eu sou da assistência. Então, no trabalho em rede, quando a gente ia ter o trabalho em rede, que a gente ia ter aquelas reuniões, que era até 2019, a gente conseguia fazer as reuniões, que ia conselho tutelar, a saúde nunca ia ninguém da saúde, porque o nosso sonho era que fosse alguém da saúde para a gente poder questionar, só que nunca aparecia, só ficava educação, assistência, educação, assistência, educação, assistência. Então, tipo assim, quando agora, igual agora que eu estou fazendo processo seletivo mesmo, vou ser bem rápido, porque as meninas ninguém aguenta, porque é profissional de muitos anos, eles querem tudo falar, né? Quando eu vou participar dos processos seletivos agora, eu estou tendo muita dificuldade com isso, porque como eu trabalhei em município pequeno, quando a gente vai fazer a questão da entrevista, né, que você vai fazer, aí as pessoas elas te dão um estudo de caso, que eu sei que as primeiras pessoas vão na sua frente, você vê assim, que os municípios de grande porte têm esse direcionamento, quem é assistente social da saúde, quem é assistente social da educação, quem que é da habitação, quais são as redes que você vai usar. Agora, como eu fiquei no município de pequeno porte e eu fazia tudo, então, tipo assim, você não tem muita noção. Então, aproveitar que tem em casa, aproveitar esses cursos e tentar, né, mudar o seu jeito, adaptar as coisas, ver que a situação é outra. Então, é muito bom quando você escuta os relatos das meninas que estão aí mesmo, de cada um no seu quadrado mesmo, porque a gente sente essa necessidade mesmo. Sim, pode falar, Elisa. Então, vendo o que a colega está falando, eu achei que era só no meu município a questão da saúde, né? Eu trabalhei um pouquinho só no CAPCI e percebi que o assistente social no CAPCI tem uma demanda grande, né, de crianças e adolescentes com deficiência. Mas, assim, não é feito um trabalho assistencial, né, de articulação da rede, de busca de benefícios, de orientações. O que é feito é um trabalho terapêutico, até mesmo assistente social. Então, assim, é algo que também é muito questionado, né, por todos os outros profissionais. Sim, Elisa. O que a gente pode entender é que a saúde, ela, digamos que para a pessoa com deficiência, muitas vezes ela é o ponto de partida, porque é ali que é identificado, né, a limitação, é ali que a patologia é identificada. A gente pode entender que o profissional da saúde, assim, o profissional médico, muitas vezes ele lida realmente assim como patologia, porque nós, assim, profissionais da área social, assistente social, psicólogo, pedagogo, a gente olha para a pessoa com deficiência dentro da sua potencialidade, né, fazendo com que ele possa construir algo que seja dentro dessa sua participação em sociedade, dentro do seu desenvolvimento. O profissional da saúde, principalmente o profissional médico, ele quer um enquadramento ali no Código Internacional de Doenças, né? E é como se, quando ele enquadra, por exemplo, alguém com uma esclerose múltipla, né? Ou quando lida com
uma disfunção em razão assim de um cromossomo, né? Algo que é ali uma mutação genética, é como se ele estivesse enquadrando com uma outra doença, assim, como se estivesse enquadrando com o apendicite, né? Ele tem uma visão da doença, né? Então, alguém usou a palavra aqui cartesiano hoje, a visão do profissional de saúde para a pessoa com deficiência é uma visão cartesiana, onde ele quer enquadrar dentro desse Código Internacional de Doenças, entende? Ou ele quer nomear dentro desse aspectos, né, das diversas patologias. Dificilmente, né, você vai ter dentro da saúde, até mesmo quando existe aquelas equipes multiprofissionais que fazem atendimento de grupos específicos, né, fazem acompanhamento, eles não vão trabalhar nesse aspecto que nós estamos aqui no nosso curso e é do nosso cotidiano na área social. Eles vão lidar sempre com a patologia e com uma melhor forma de viver com a patologia. Só que, se eles fizerem só esse conteúdo, eles já estão ajudando demais, porque eles vão estar desmistificando com que tire um peso daquilo que, né, a própria condição pode trazer. Mas só que, muitas vezes, esse trabalho de esclarecimento não existe, sabe? Não existe, às vezes, nos grandes centros, porque é um trabalho que exige uma visão humanizada e acolhedora. E, por exemplo, aqueles grupos de sensibilização, grupos de apoio mútuo, muitas vezes, assim, quando uma família ela consegue, a pessoa com deficiência consegue frequentar, ou a família consegue frequentar, isso dá para ela uma visão mais ampliada. Mas a gente está falando de realidades no nosso grande país que não é essa. Então, assim, nós que temos essa compreensão, nós podemos provocar. E é exatamente dentro dessa interface, dentro dessa articulação que eu oriento vocês, né? De fazer um contato. Olha, eu estou aqui recebendo uma família que foi atendida por vocês, né? E ela passou pelo serviço de saúde, só que ela tem várias dificuldades de compreensão, de nomear, de saber como se caracteriza. É possível esse esclarecimento, né? Eles vão olhar meio assim, como isso? Mas, pela hombridade profissional, vão terminar cedendo e podendo receber a família lá por um atendimento mais esclarecedor do que informativo no aspecto, né, ali da consulta em si. Mas é uma coisa que a gente tem que provocar, pessoal. A gente tem que provocar por essa leitura que nós temos de sociedade inclusiva e de que os profissionais, sejam de que área forem, precisam também ter uma visão inclusiva. Compreendem? O que vocês acham disso? Vocês acham que é possível construir um atendimento assim, articulado? Boa noite, professora Cláudia. Boa noite, Irismar. Então, eu estou desde abril, que eu estou trabalhando, né, na Ação Social da Educação. É um município de pequeno porte, e eu trabalho, assim, estou atuando com assistência social da educação especial. Né? Quando a gente trata de especial, a gente trata de inclusão. E a inclusão tem que começar primeiro na família, né? Se a família inclui, quem tem que primeiro incluir é a família. Se a família acha que seu filho é um coitadinho, um bichinho, a sociedade também vai achar que ele é aquilo. Então, hoje, deve haver uma articulação entre as redes socioassistenciais,
deve haver uma articulação com a saúde, com a cultura, todos devem estar envolvidos, né, em prol da inclusão. Então, em nosso município, é um município pequeno, né, e por conta da pandemia, nosso trabalho foi desenvolvido, a gente fez um levantamento, né, das crianças com deficiência do município. A partir dali, toda criança foi laudada, né? Toda criança foi laudada. E a partir daí, assim, as consultas, a gente fazia as visitas, né? Fazia os relatórios, né? Fazia os encaminhamentos para o CAPS, né? Até porque os medicamentos são disponibilizados, né, no CAPS. Né? Existe até uma pouca, assim, existe família que tem uma resistência, que não quer levar o filho para... E a gente faz as visitas, né, no município, nas famílias, né, assim, seguindo todos os protocolos. E a partir daí a gente fazia assim, um encaminhamento, eu mesmo, as minhas visitas, né? A gente fazia os relatórios, né? O médico já tem requisitado os exames, eu mesmo fazia toda a articulação, assim, ia na central de marcação, ligava para a família. Então, assim, por ser assim, um município pequeno, as pessoas com deficiência têm muita, assim, acessibilidade, né? E por conta que a gente com assistência social tem que ter um olhar, né? Assim, não é um olhar diferenciado, é um olhar inclusivo, né? Um inclusivo que faça o melhor, né? Assim, não é dizendo que ele é bichinho, coitadinho, a gente tem que, nós como assistentes sociais, devemos ter essa visão, uma visão de futuro, uma visão ampla, né? E, por sinal, eu estou entrando nesse curso, né? Que eu quero, assim, me capacitar mais, né? Para que possa desenvolver um trabalho à altura que o meu município merece e que as pessoas com deficiência também merecem. Até porque é um município pequeno, só tem 223 alunos com deficiência, né? Na rede municipal. E aí a gente, assim, esse período de pandemia foi bem interessante, né? A gente pôde conhecer. E, por sinal, agora para 2022, já estou fazendo um projeto para trabalhar nas 3 unidades, um projeto inclusivo. É bem interessante. A partir daí, os professores fazerem o plano de ação. E aí, estou aqui para aprender mais, né? Se Deus quiser, vou agregar mais conhecimentos. Sim. Pessoal, então, o que vocês ainda gostariam de estar aqui compartilhando com os colegas? Eu achei a aula de hoje muito rica, né? Uma coisa que eu vejo é que, obviamente, vocês sempre desejam agregar conteúdo, né? E esse é o meu papel aqui, de trazer para vocês essa compreensão, né, assim, da articulação teoria e prática. Mas o depoimento de vocês enriquece muito a nossa aula. Eu não consigo ver uma aula sem a participação de vocês, porque vocês validam o conteúdo na hora, né? A gente está aqui trabalhando, falando, mas vocês trazem na hora o depoimento de vocês, e isso já diz se o conteúdo está afinado ou não com a prática, e eu vejo que realmente, assim, a gente tem a oportunidade dessa interlocução com os profissionais trazer essa contribuição. A Juliana está falando aula valiosa, que bom. Eu vou encerrando por aqui. Essa aula vai ficar gravada, né? E eu vou disponibilizar um link no YouTube para vocês assistirem. Amanhã eu encontro vocês de novo, tá bom? Quem puder chegar às 6 horas, é bom que a gente pode conversar mais, né? Pode interagir mais. Tem muito conteúdo para a gente falar. Hoje eu não falei nem metade do que eu planejei, eu já sabia que não ia dar mesmo, mas a gente vai sempre tentar fazer o máximo. O mais importante é explorar tudo que a gente pode explorar a partir da experiência de vocês, nessa articulação com a teoria, tá bom?
Então, eu vou encerrar por aqui e eu aguardo vocês, né, para a nossa segunda aula amanhã. Serão 3 dias, tá? De aula ao vivo, mas como eu expliquei aqui no início, quem não estava, vocês ainda poderão sempre assistir a aula gravada. Nesse primeiro momento, vocês terão 60 horas de carga horária, mas quando eu completar os vídeos das demais aulas gravadas, vocês vão poder ter um certificado de 160 horas. Tá bom? Vou me despedindo, desejo uma excelente noite, descansem, tá? Releiam. A Magna está falando aula perfeita. Marluce, gostei muito da aula. A Carla colocou aqui algumas carinhas, né? Então, eu que agradeço, tá? A colega está dizendo boa noite, muito boa essa aula. Aguardo vocês amanhã. Uma boa noite.